Meu irmão e minha irmã, hoje dia 27 de janeiro, sábado da terceira semana do Tempo Comum. Vamos escutar a palavra de Deus para nós neste dia do Evangelho segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos e ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós, durante esses dias, comemoramos São Paulo, depois comemoramos São Timóteo e São Tito. Porém, se não fossem estas celebrações, o Evangelho da última quarta-feira continuaria. Jesus, quarta-feira, falava a respeito de como a palavra de Deus é semeada, que Deus é o semeador que lança a boa semente, que é a palavra de Deus. Na quinta-feira, o Evangelho seria de Jesus, que fala que a semente da palavra cresce de uma maneira que o homem não sabe, que ele apenas contribui, mas a semente tem uma força própria em si mesma. Ontem Jesus falaria a respeito da lâmpada que é acesa para iluminar, não para ser escondida. Hoje nós vemos esta passagem. Jesus, que depois de ter falado estas coisas, atravessa o mar com os seus discípulos e eles morrendo de medo pela tempestade. O que esta palavra então pode dizer? Primeira coisa é a respeito da imaturidade da fé dos discípulos. Tinham ouvido Jesus, tinham conversado com ele, escutado o que falara a respeito do crescimento da palavra e da salvação de Deus, porém ainda eram imaturos. Não tinham entendido ainda quem era de fato Jesus Cristo na sua vida. Alguma coisinha, porém, começava a mudar. Nós vimos que o evangelista diz que sentiam medo, não tanto medo por causa da tempestade, mas também pelo agir de Jesus. Se lembravam do livro do Gênesis. No início, quem é que obedeciam a terra, o mar, as águas? A quem eles obedeciam? A Deus, que os criou. Porém agora, vendo Jesus que ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te, e eles obedecem, algo começam a entender. Jesus é divino, Jesus é Deus mesmo. Esta certeza terão mais para frente, porém algo já começa a mudar na mente e no coração daqueles homens. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Ainda hoje, apesar dos ventos contrários, apesar das tempestades que parecem que querem devorar a barca de Jesus, que é a igreja, ele continua presente na sua barca. Ele não abandonou a barca, que é a igreja. Jesus continua sempre presente. Nós é que às vezes não o vemos, nós é que às vezes pensamos que quem tem que remar é Jesus e sou eu que tenho que estar no leme. Lembra-se daquela música do Padre Zezinho? Tudo errado. É Jesus que está no leme a dar a direção e eu estou nos remos, dando a força, fazendo com que esta barca continue a navegar. Jesus é que deve me direcionar, ele que me ensina e me dá as direções. Além disso, quando nós às vezes olhamos e vemos Jesus que está dormindo, podemos pensar: esqueceu-se de nós, está em outra dimensão. Muito pelo contrário. O dormir de Deus, o silêncio de Deus também é uma resposta, principalmente quando o mar agitado somos nós. Quantas e quantas vezes nós estamos agitados e preocupados e um turbilhão de pensamentos e vozes na nossa cabeça e não escutamos Deus, porque Deus fala no silêncio. Esta também é voz de Deus, o silêncio, o dormir de Deus, que me diz, que me ensina: acalme, tenha paciência, silencie o seu coração e a sua mente, porque aí então eu poderei agir. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você no início deste novo dia
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.